força, autoridade, poder. Tudo isso vem de Deus. Por isso, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos adorar, e nós podemos dizer: quão grande é o meu Deus! Quão grande é o meu Deus! E nós podemos dizer: todos hão de ver quão grande é o meu Deus! Quão grande é a sua soberania! Quão grande é a sua autoridade! Quão grande é a sua força! Quão grande é o seu domínio! Todos hão de ver quão grande é o meu Deus! Pode cantar, pode louvar, pode afirmar, pode confirmar quão grande é o nosso Deus. Sabe por que ninguém pode ficar de pé diante de Deus? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Sabe por que está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém consegue ficar em pé diante dEle. Sabe por que os grandes profetas, os grandes homens e mulheres de Deus tiveram que se dobrar diante dEle? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Quão grande é o nosso Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de domínio. Esse é o nosso Deus, que nos ama. E nós declaramos a Ele todo o nosso amor e todo o nosso temor diante dEle. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Graça e paz a todos. Maravilha. Eu estou... Pode se assentar. Eu estou verdadeiramente sentindo a presença poderosa de Deus nesse lugar. E eu sei que você também está, amém? Não há quem não sinta esse poder de Deus. Não há quem não sinta. Quando a igreja se reúne, em nome de Jesus Cristo, na presença desse Deus vivo. Glória a Deus por isso. Então, abençoados, hoje eu vou dividir uma palavra com você, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nós vamos começar com esse livro aqui. Quem já adquiriu o livro da série Graça e Apostolado do apóstolo Marcos Gomes? Quem já adquiriu? 8. Se você não adquiriu aí, com certeza você vai adquirir. Porque há revelações tremendas nesse livro. E começa com aquilo que eu vou começar hoje, com o seu próprio testemunho. O testemunho do apóstolo. E eu vou ter que ler algumas passagens. Pode ser? Amém? Ele diz assim no prólogo, que estando ele numa igreja, ele sentia vontade de dar glória a Deus. Havia um mover dentro dele, e ele dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas era numa igreja tradicional. E o glória a Deus dele começou a incomodar, incomodou tanto, que depois do culto ele foi chamado na secretaria, na diretoria. Ele diz aqui, na secretaria da igreja, que o pastor queria falar com ele. Foram até ele, chamaram ele, falaram: o pastor quer falar com você. E ele foi. Amém? Ele foi. Glória a Deus. Glória a Deus porque ele foi. E juntamente com mais um irmão, também cheio do Espírito Santo, e o pastor me exortou por estar, em outras palavras, atrapalhando o culto deles. Ele dava glória a Deus e atrapalhava o culto. Glória a Deus. E depois de dar um sermão, resumindo no final, ele disse: ó, se você quiser, aqui é assim, está escrito.
Se não quiser, então... Essas palavras que ele ouviu. Mas o apóstolo Marcos Gomes, ele é conhecedor da palavra. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque no caminho da fé, quem não conhece a palavra, não saberia o que fazer diante de uma situação, uma circunstância dessa. Mas ele sabia. Ele conhecia a palavra. E o Espírito Santo, com certeza, o lembrou do que Abraão fez. E ele conta aqui, ó. Estou lendo. Lembro que Deus mandou que eu ficasse quieto e não falasse nada. Mas eu pensava, Senhor, estou levando uma bronca por estar te adorando e te glorificando. Mas Deus mandou eu ficar quieto. Então ouvi tudo o que o pastor disse. E ao terminar, respondi, posso ir? Ele disse, sim. E então, muito envergonhado e cabisbaixo, saí. E uma voz interior sussurrou dentro de mim, não olhe nem para trás. Lembrei-me na hora da mulher de Ló, que ao olhar para trás virou uma estátua de sal. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a história. Não é que ele conhecia no passado, ele conhece até hoje. Amém, abençoados? Ele continua. Lembro que andei mais de 600 metros sem olhar para trás, até virar a esquina e pegar outra rua, com um grande peso em mim. Então, ao virar a esquina, o peso saiu e consegui virar e mexer meu pescoço. Está acompanhando a história, abençoados? Tá? Quando Deus disse, não olhe nem para trás, sabia que Ele estava mandando eu sair dali. E como Abraão, saí sem saber para onde iria, nem qual rumo tomaria. Ele conhecia a história de Abraão. Passou os dias e ficou claro que ali não era mais o meu lugar. E então, 2 semanas depois, o pastor me procurou para que eu voltasse para a igreja, dizendo que iria mudar a presidência e a direção da igreja, mas já era tarde. Deus já tinha me dado uma palavra. Você sempre precisa andar na direção que Deus te dá. Amém? Não sejais como Jonas. Deus deu uma direção, mas ele não quis. E então disse ao pastor, não, pastor, Deus mandou eu sair. Olha, que certeza de ter ouvido a voz de Deus. Diga, eu preciso ter certeza de ouvir a voz de Deus. Não a minha voz, mas a voz de Deus. Então disse ao pastor, não, pastor, Deus mandou eu sair. E ele insistiu em dizer que a igreja ia mudar, mas eu passei a ele a palavra que tinha recebido de Deus. E ele falou para o pastor, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Não podemos brigar, porque irmãos somos. Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13, versículo 8. Eu vou resumir uma história semelhante. Eu disse que era igual? Não, eu disse semelhante. E a história de Abraão. Abraão teve um chamado de Deus. Sai da tua terra,
da tua parentela e vai para uma terra onde eu irei te mostrar. Abraão foi e levou o seu sobrinho Ló com ele. Vou resumir porque tenho pouco tempo. Levou o seu sobrinho Ló com ele. Acontece que os pastores de Abraão e os de Ló começaram a prosperar. E não foi Ló que brigou com Abraão, ou Abraão que brigou com Ló. Foram os pastores de Ló e os pastores de Abraão que começaram o problema. Até que Abraão chegou para Ló e disse: não dá para a gente conviver mais assim, está tendo muita briga. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Você lembra do que o apóstolo Marcos falou? Não vamos ter contenda. Somos irmãos. Não vamos ter contenda. Somos irmãos. Versículo 9. Não é esta toda a terra diante de ti? Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Ló, sem problemas. Ló, não vamos ter contenda. A terra está toda diante de nós. Escolhe, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quem havia sido chamado, igreja? Para quem Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Foi para Abraão ou foi para Ló? Então Abraão tinha certeza que Deus era com ele. Diga: eu preciso ter certeza que Deus é comigo. Aleluia. Isso eu tenho certeza que você já tem. É uma expressão que nós temos que usar para que você tenha mais certeza ainda de que Deus é com você. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção do Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Sem contenda. Nessa noite eu quero passar para você, abençoados, 3 atitudes. Não é que só exista 3 atitudes. Existem muitas outras atitudes de um ungido do Senhor. Mas eu vou falar só de 3 atitudes. E esta atitude de Abraão é uma atitude daquele que é ungido de Deus, chamado de Deus, escolhido de Deus, predestinado por Deus para fazer algo específico que Deus tem na vida dele. Essa é a primeira atitude que eu quero falar para você nessa noite. A de Abraão. Por isso eu comecei lendo o livro do apóstolo. Ele conhecia a atitude de um ungido. Sem contenda, somos irmãos. Sem contenda. Oh, aleluia. Fala de um segundo ungido de Deus. Davi. Ungido de Deus. O Espírito se manifestou nele, ainda em tenra idade. Demorou alguns anos para ele assumir como o rei Davi. Mas ele já tinha a manifestação do Espírito Santo
nele. Ele era ungido. E nem porque ele era ungido, e foi assim pelo profeta Samuel na casa dos seus pais, ele afrontou Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Numa caverna, ele só cortou a capa de Saul e disse: Senhor, por que está me perseguindo? E naquela época, Saul tinha saído com 3.000 homens para matar Davi. Sem causa. Sem causa. Mas, abra em Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Eu vou resumir todo. A segunda atitude de um ungido de Deus, que passou por situações dificílimas na sua vida, e que escreveu esse salmo, Salmo 23. Olha aqui, a atitude de um ungido de Deus. Sem revolta, sem contenda. Abriram? Salmo 23? Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Atitude de um ungido. Oh, maravilhas. Abra no livro de Mateus, capítulo 22. Vamos dar só uma leitura rapidinha. Mateus 22. Versículo 14. Quem já achou, diga amém. Amém. Só esse versículo. Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repita comigo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ver mais um ungido? Vamos ver mais um? Para que a gente passava a noite inteira vendo pessoas ungidas, né? Só que não é só naquela época. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele usa os mesmos princípios. Ele é de geração em geração. Geração em geração ele tem os seus escolhidos e os seus ungidos. Não foram só esses que estão registrados na Bíblia. De geração em geração eles têm os seus ungidos. E isso é comprovado aqui entre nós, porque o apóstolo Marcos Gomes é um ungido. De geração em geração, ele tem os seus ungidos, os seus reis e os seus sacerdotes. Apocalipse 5. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos falar de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo tão conhecido. Antes de falar dele como da sua atitude como ungido, vamos falar o que ele deixou para nós, igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Está escrito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O próprio Paulo dizendo isso, ensinando isso. Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo. 2 Coríntios. Vamos ver a atitude de ungido. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Depois das revelações que Paulo teve da graça, e que através dele, e por gerações e gerações, até chegar a nós, hoje nós temos essa revelação, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, disse Deus a Paulo. Diz Deus a nós, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a atitude de Paulo depois de ouvir isso? O que ele fez depois de ouvir isso? Ele teve uma atitude de um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Ele disse: tá bom, então. A sua graça me basta. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa é a atitude de um ungido. É a atitude de um ungido. A sua graça me basta, Senhor. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu entendi isso. Portanto, de boa vontade, repita, igreja, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então, é que sou forte. Oh, glória a Jesus, olha, não... Eu tenho vontade de ler e reler, e reler, e reler, e ler de novo, e ler, e ler, e ler. Pessoal, você não está feliz em ouvir isso? Qual é a sua fraqueza hoje? Se gloria nela como Paulo, porque você é ungido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamado de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos estão aqui pela fé. Está com um problema sério. Qual é? Saúde, financeiro, contenda, ansiedade. Se glorie na fraqueza. Se gloria na fraqueza. E tenha a atitude de ungido de Deus. Diga assim: eu quero ter as atitudes de ungido de Deus, para a glória de Deus.
comecei lendo um livro do apóstolo Marcos Gomes, série Graça e Apostolado, volume 8, e vou terminar essa ministração lendo ele. Não tem como não ler. Você já se considera um ungido de Deus? Você já vive pela fé? Você não vê ninguém na carne? Você já tem uma grande caminhada com Cristo? Já tem experiências com Deus? Já está cheio do Espírito Santo? Já diz glória a Deus, abençoado? Já sabe o que Abraão fez? Já sabe o que o seu apóstolo fez? Já leu o que Davi fez? E agora viu o que Paulo escreveu? Qual foi as práticas dele? Então, ele diz aqui, o apóstolo Marcos, na série Graça e Apostolado, volume 8, na página 151, ele diz assim: o genuíno apostolado é profético. Deus nos disse: não receba a glória dos homens, receba a minha glória. Não se curve a ninguém, se curve a mim, pois eu sou o Criador. Volto-te a citar uma coisa que já entendestes, mas é uma patente imprescindível ao teu ministério. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Antes medita na posição que te coloquei. Não sejas imparcial, sejas sábio. Ao proferir as minhas palavras, tenha sempre em seu coração que eu sou o Senhor e você o servo. Esta observação deve ser seguida à risca, para que assim como outros caíram pela soberba, não caias tu também. Se te faço chegar mistérios, aprenda desde já que existe um tempo pré-ordenado para revelá-los. Não olhe as coisas com seus olhos, mas olhe com os meus. Não pense com a sua mente, mas com a mente que habita em você. Fica de pé no seu lugar, vamos terminar. Eu determino o tempo e a hora. Vá e se apresente ao seu apóstolo, pois assim como a ele foi incumbido e revelado uma parte desta obra, ele saberá o que fazer com tudo isso que lhe mostrei. Não está sabendo o que fazer com o que Deus tem te revelado? Vá até o seu apóstolo. Ele saberá qual a direção que ele tem para você. Glória a Deus, que temos recebido revelações e mistérios de Deus. E no tempo determinado, tudo se cumprirá para a honra e glória de Deus. Amém, meus amados? Amém, Graça amém, e paz. Apóstolo. Glória a Deus.